Vamos passar já à apresentação dos nossos temas, selecionados para esta edição do Prova dos Factos. Guarda Presidencial e Polícia de Intervenção Rápida impedem membros da EFPU de distribuir aos órgãos de soberania mensagem sobre o Estado da Nação. Caso 500 milhões, Tribunal Supremo mantém condenação de Zeno dos Santos e pares. Presidente da República diz no BIE que fome não se pode combater com decretos e lança críticas à oposição. Quarto e último tema, país há 2 anos sem José Eduardo dos Santos, antigo Presidente da República, morreu a 8 de julho de 2022. Vamos já passar a análise dos nossos temas. Antes, olhamos para este que está a fazer a atualidade internacional. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou ferido num ataque a tiro que decorreu num comício republicano na Pensilvânia. O candidato à presidência nas próximas eleições discursava quando repentinamente colocou a mão à orelha enquanto soavam tiros. Trump foi imediatamente escoltado e tirado do local, sendo visível que tinha sangue no rosto. Portanto, tudo quanto se sabe sobre o atirador é que é um jovem, era neste caso, porque foi morto, de 20 anos, ligado ao Partido Republicano, a que pertence também Trump. Bem, há analistas que dizem que Trump terá preparado todo este teatro para atrair mais credibilidade. Doutor Alcino, um breve comentário e também peço aos demais, em 1 minuto, qual é a análise que faz? Até que ponto pode isso beliscar a democracia nos Estados Unidos da América? É um assunto polêmico de se analisar, uma vez que estamos a falar de uma democracia mais madura do mundo, que é dos Estados Unidos, e naturalmente foi uma surpresa, né, atos de género acontecerem. Mas a corrida de Donald Trump às eleições nos Estados Unidos, quer pela primeira vez em 2017, quer pela tentativa da sua reeleição, e atualmente é naturalmente sempre carregada por uma polêmica. Portanto, a figura de Donald Trump não facilita muito, mas é o problema de soberania que cabe aos americanos decidirem, e nós não somos muita coisa para julgar, que cada povo tem a sua soberania e sabe os seus interesses, sabe como defendê-lo. Agora, nós vamos tirar lições do que se passa. Na verdade, não se sabe até cá, neste momento, se Donald Trump terá feito um drama a respeito da sua própria vida. Não é tão fácil esquivar as balas para milimetricamente escapar de uma vista ou de um ponto central de mira para a orelha. Portanto, é um exercício de balística muito complicado, pelo que há ainda um processo de análise a ser feito. Agora, também soubemos que o atirador foi identificado como um eleitor republicano. Portanto, não sabemos até que ponto seja um amador atirador, um jovem assassino, se calhar do esquadrão de morte que foi contratado. Não se sabe até neste momento o que terá ocorrido. Mas vamos esperar que a investigação venha nos trazer à tona o que se passou de facto. Muito bem. Dr. David Sambongo, também queremos ouvi-lo a respeito. Em 1 minuto, por favor. É uma situação, isto que está a acontecer nos Estados Unidos da América, é uma situação bastante lastimável, porquanto, como disse o deputado Kuvalela, de facto estamos a falar dos Estados Unidos da América, que é a maior potência mundial, que acaba sendo o gigante do sistema político internacional e, sobretudo, tem a avalanche dos Estados Unidos da América ser o defensor dos direitos humanos e também tem uma democracia consolidada, né? Nós estamos a lembrar, por exemplo, que os pais fundadores dos Estados Unidos da América foram as primeiras pessoas, mesmo até a independência dos Estados Unidos da América, veio a pregoar valores fundamentais como da questão da liberdade, a questão da própria aceitação da diferenciação, da tolerância política, todos esses elementos que é característicos, portanto, dos Estados Unidos da América. E este acontecimento que algumas pessoas, alguns analistas entendem que pode ser uma encenação, mas aqui as
últimas notícias apontam de que o atirador e alguns participantes do comício de Trump morreram em tentativa. Houve já aqui também a confirmação, pelo menos dos jornais norte-americanos, The Washington Post fala da situação de ter havido então perdas de vida. É uma situação de veras bastante complexa, e temos aqui também a solidariedade do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Donald Trump. Portanto, num processo como esse, em vésperas eleitorais, depois do debate acirrado entre Biden e Trump, não era expectável que numa democracia como a norte-americana tivéssemos essa situação. Portanto, é uma situação que a todos nós devemos condenar veementemente, devemos estar alerta, porque nós que estamos agora a começar com esse processo democrático e precisamos maturar o nosso processo democrático, nos vimos um tanto quanto de mãos atadas quando países que deviam ser referência do ponto de vista naquilo que diz respeito ao processo eleitoral, ao processo democrático, se colocam neste tipo de ações. Portanto, é uma situação que deixa-nos todos perplexos, e os órgãos de justiça norte-americanos devem trabalhar no sentido de apurarem a veracidade dos factos. Muito bem. Dr. Adriano Gonga. Muito obrigado. Os países que adotaram as democracias permitiram e permitem com que os seus cidadãos possam participar do próprio processo político. E esta participação é extensiva à possibilidade de, querendo, também poder não só eleger, mas também ser eleito. Sendo que todos não podem participar, não podem fazer parte da estrutura de direção, então são alguns cidadãos com maior potencial, candidatos para que representem este determinado povo. E é isto que está a ocorrer. Donald Trump está a concorrer para a presidência dos Estados Unidos, em representação, se for eleito, do próprio povo norte-americano. Qualquer que seja o desgosto de um cidadão em relação a um candidato, não pode chegar a ponto de querermos retirar a vida do candidato. Não, nada justifica isto. Pior, como disse o deputado, não acredito que tenha sido uma encenação, por exemplo, e que venha logo a atingir uma região muito, muito sensível e pequena do corpo, como é a orelha. Não sei em que circunstância terá sido perpetrado a tentativa, mas a polícia fez um comunicado exortando os cidadãos, quem souber de mais informação, para que possa dar aos agentes de polícia para se perceber quais terão sido as motivações. Todavia, é condenável a atitude, e se for uma encenação para galvanizar a candidatura, também muito pior. É condenável a todos os tipos. Muito bem, obrigada a todos por este ponto inicial aqui do nosso debate. Agora sim vamos olhar para os temas que foram selecionados para esta edição do Prova dos Factos. Guarda Presidencial e Polícia de Intervenção Rápida impedem membros da FPU, Frente Patriótica Unida, de distribuir aos órgãos de soberania mensagem sobre o Estado da Nação. A Frente Patriótica Unida foi, na quinta-feira, impedida pela Guarda Presidencial e Polícia de Intervenção Rápida de chegar ao Tribunal Supremo, onde iria ser entregue a comunicação sobre o país real. O objetivo da comunicação era partilhar em folhetos as reflexões feitas na quarta-feira, portanto um dia antes, no dia 10 de julho, pelo presidente da UNITA e coordenador da FPU, Adalberto Costa Júnior, sobre o país real. O documento em distribuição diz que Angola vive uma crise geral que faz do cotidiano da maioria dos angolanos um autêntico calvário. O documento faz ainda referência do relatório do Centro de Investigação da Universidade Católica de 2023, que diz que metade da população vive na pobreza, havendo no país mais de 17 milhões de pobres. Bem, Dr. David, é por si que vamos começar. Por que é que, a seu ver, terá sido impedida esta comunicação? Qual é a interpretação que pode ser feita? O que é que isto revela do ponto de vista da ética política? Terá o regime revelado, tal como disse Adalberto Costa Júnior, a sua natureza violenta e pouco dialogante? Eu penso que primeiro eu gostava de responder àquilo que foi esta ação, porque eu acredito que
o líder da Frente Patriótica Unida, engenheiro Adalberto Costa Júnior, que é por sinal também líder da UNITA, o maior partido com assento parlamentar na oposição do nosso país, e acaba sendo também o líder da oposição. Não acredito que não tenha o endereço eletrônico, por exemplo, da Presidência da República, do Tribunal Supremo, até porque também é membro do Conselho da República. Entretanto, quando os líderes do Bloco Democrático, que é um partido legalmente constituído, e o para já servir Angola, e estamos a falar que está à frente um deputado eleito à Assembleia Nacional, que é o presidente desse projeto político, Abel Chivukuvuku, e também o deputado Francisco Viana. Eu penso que ao sair, a Frente Patriótica, ao sair, criar um facto político, e conseguiu. Infelizmente, a guarda presidencial mordeu na isca, passo a redundância, e infelizmente conseguiu então impedir aquilo que foi o objetivo da Frente Patriótica Unida de levar pessoalmente, portanto, a declaração. Desculpe, não sei se fiz a devida interpretação. Quero com isto dizer que havia outra forma de fazer chegar esta mensagem que não esta? Não, claramente que havia outra forma de fazer chegar a mensagem, havia canais para fazer chegar a mensagem, mas em política é preciso não aproveitar que está o ganho. O que é que aconteceu? É que as declarações, portanto, sobre a degradação do país que foi feita numa das unidades hoteleiras, e traz conteúdo, eu tenho a declaração, o conteúdo é bastante proveitoso. Infelizmente, essa declaração foi abafada com outros fatos políticos que se foram criando a nível do nosso espaço público. E a Frente Patriótica Unida também na legitimidade, portanto, o país, na nossa Constituição, nos termos do artigo 17º, concretamente no número 4, fala da oposição democrática e legal. Nós temos em Angola, se o governo tem a legitimidade de governar, portanto, a oposição também tem a legitimidade de fazer oposição, de participar efetivamente na vida pública. É nesse espírito que a Frente Patriótica se moveu, achou, teve a amabilidade de ir diretamente, pessoalmente às suas lideranças. Naturalmente isso podia provocar um facto político e ter até a Presidência da República, que foi recebido numa primeira instância pelos órgãos auxiliares ou pelos serviços auxiliares do Presidente da República, mas que volta e meia, ao irem para um outro órgão de soberania, que é o Tribunal Supremo, a unidade de guarda presidencial e a polícia de intervenção rápida fez esse impedimento. E aqui é importante sublinhar que este impedimento constitui uma violação grave e grosseira à Constituição, porquanto a Constituição, nos termos do artigo 40º, fala, e eu gostava mesmo de citar, da situação em que os cidadãos e também os partidos políticos têm o direito efetivamente de liberdade de expressão e de informação. O artigo 40 diz que todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões pela palavra, imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito à liberdade de informar, de se informar e de ser informado sem impedimento nem discriminação. Aquilo que nós assistimos é efetivamente o impedimento de uma frente, de um partido, de líderes, portanto, da oposição, que têm o direito de fazer e a legitimidade de fazer oposição democrática e legal, a serem impedidos de informarem, de terem esse ato de cordialidade, de cortesia, de levarem as instâncias, portanto, do poder executivo e do poder judicial, no sentido de terem em sua posse o conjunto de reflexões que se fez em volta daquilo que o país, portanto, vive. Essa questão, Doutor para terminar... David, ainda assim não descarta o facto de que a FPU quis criar um facto político? Claramente que isso é muito natural. A FPU queria, portanto, criar, passo a redundância,
importância um facto político. Por outra, também eu gostava de trazer que houve violação nos termos do artigo 178 da questão, portanto, da autonomia administrativa dos tribunais. Cabia ao Tribunal Supremo negar, portanto, a recepção ou não desta declaração. Quando a unidade de guarda presidencial e também a polícia de intervenção rápida, pelo menos é aquilo que nós conseguimos notar, sem nenhuma, portanto, autorização do Tribunal Supremo impedir que os líderes da Frente Patriótica Unida levassem esse documento, estão a ferir o princípio da autonomia administrativa do Tribunal Supremo, portanto, porque o Tribunal Supremo é um ente diferente e com independência e autonomia administrativa do Poder Executivo, que controla, enquanto também presidente-chefe, comandante em chefe das Forças Armadas, que controla o serviço castrense que nós temos e a salvaguarda presidencial. Portanto, houve uma violação grave e não se pode permitir, porque os partidos na oposição garantem a alternância. Para além da conquista, exercício e manutenção do poder, eles têm esse direito de esclarecerem a opinião pública, de galvanizar os cidadãos, de trazerem uma alternância do ponto de vista daquilo que são as reflexões em torno da vida política, econômica e social do nosso país. Doutor David, muito obrigada. Vou já aproveitar as suas primeiras palavras e desta forma indagar aqui ou passar a palavra ao deputado Alcino. Deputado Alcino, a FPU quis criar um facto político? Os observadores e críticos podem pensar que foi um exercício para criar factos políticos de forma depreciativa. No entanto, o que houve é um exercício de liberdade, exercício de manifestação, um exercício de informação que a própria Constituição consagra a todos os indivíduos, a todos os cidadãos e aos partidos políticos. O que assistimos recentemente é de todo deplorável. E veja que foram líderes acompanhados pela sua equipa de trabalho e tiveram a felicidade de entregar o documento no gabinete presidencial, que acho que seria o sítio mais complicado, mais difícil, né? Do ponto de vista da nossa cultura que nós vivemos. A zona da presidência, há aqui um tabu de ser uma zona intransitável, uma zona intocável, mas felizmente os líderes conseguiram entregar o documento, mas postos ao tribunal, a polícia veio fazer um trabalho traiçoeiro. Algum protocolo que se calhar devia ou deveria ter sido obedecido pela FPU que terá levado a que esta comunicação não chegasse ao Tribunal Supremo? Não, o que se passa é o que é. Um cidadão, como se fosse um cidadão, um partido, uns líderes foram levar um documento. Queriam distribuir um documento. É um documento. É uma ação. Não há um elemento que impeça que os líderes ou pessoas, individualidades, o possam fazer. Não há impedimentos. O que aconteceu é um pouco a cultura grosseira do nosso sistema, do nosso regime. Nós estamos muito assustados. A nossa cultura democrática é muito lenta, é muito atrasada e os atores estão com muitas dificuldades em se adaptar. Não sei se terá sido ordem superior ou uma ação voluntária de um ator policial no terreno que entendeu, vamos barrar. Hoje já não sabemos realmente o que terá motivado que no instante um tribunal que deve se abrir a todos nós e foi barrado pela polícia para travar individualidades inocentes, desprotegidas, com um aparato de armamento. E veja que o princípio da proporcionalidade que a própria lei da polícia diz. Quer dizer, há aqui um conjunto de incoerências, houve uma violação grosseira da nossa Constituição. E o pior é que foi em sede do tribunal, onde devíamos ter a maior observância da legalidade.
é aos seus olhos onde a legalidade foi posta em causa. Doutor Alcino, desculpe interromper o seu raciocínio, mas também não quero deixar de lhe fazer esta questão. A quem, a seu ver, deve ser atribuída a responsabilidade deste ato, que até o momento não mereceu qualquer esclarecimento do Tribunal Supremo ou da Presidência, se quisermos, já que lá estiveram a guarda, ou lá esteve a guarda presidencial? Sabe que é muito complexo hoje, porque este país perdeu o lema da governação. Estamos numa situação em que cada ator, no seu ponto onde está, cria as suas ordens, cria a sua desordem, faz o que faz, e o tribunal é o mesmo, que não pune. Temos o alto magistrado da República, que é o presidente, que está no leme da condução do país, também não assume iniciativas. Nós vimos recentemente os deputados a serem atacados no Quando Cubango por cidadãos comandados por qualquer força que seja, constituindo-se num crime, no terror. Foram vandalizados os bens públicos, como os carros dos deputados, foi ameaçada a vida, a integridade física dos deputados, e este assunto está assim parado. Não há subsequência, não há consequência sobre esses atos. Então, se quem tem o papel de dirigir o país, de governar, deve velar pela segurança de todos, deve garantir a paz, a harmonia e a estabilidade política e democrática. Naturalmente, embora que os assuntos fossem assumidos diretamente por atores infras, naturalmente o chefe do Estado acabará por assumir a maior responsabilidade, porque ele é o ator central, ele é o condutor que está no volante do destino do país, e então tem sob as suas alçadas todo o processo de condução das instituições, dos seus atores, e a questão de responsabilidade, a questão de moralidade, a questão da legalidade, a questão da coerência, são valores intrínsecos que o líder deve transmitir aos seus auxiliares. Afinal de contas, todos eles são seus auxiliares. Se eles interpretam mal os programas, o responsável vai ser naturalmente o Presidente da República. Obrigada, deputado Alcino. Já voltaremos a si. Agora queremos ouvi-lo também, Dr. Gonga. O documento que a Frente Patriótica Unida quis fazer chegar ao Tribunal Supremo dá conta de que a atual governação virou as costas ao povo, empresários e aos trabalhadores angolanos, e a adjudicação por ajuste direto pelo Presidente da República, ou seja, dá conta também que há muitos projetos, assim que está correto, cerca de 508, que foram entregues por ajuste direto pelo Presidente da República nos últimos meses de 2023 e princípio deste ano. Revela também o desprezo total à agricultura e pouco investimento à educação. A seu ver, terão sido estes os pontos que, de certa forma, foram mal recebidos pela Guarda Presidencial e mais alguns elementos ligados, se calhar, ao Tribunal Supremo? Bem, estou em linha? Conseguimos ouvi-lo, Por favor, pode... A UNITA foi ficando atrás dos acontecimentos, entre aspas, na sequência do anúncio da autorização de legalização da Fundação Jonas Savimbi. E por conta disto era necessário que se criasse um facto, né? Os partidos políticos têm este propósito, também criar factos para continuarem a ser debatidos, a continuar a serem falados. Porque não se compreende a forma pouco urbana como a própria UNITA, né, e o pessoal que integra a UNITA vindo de outros partidos acederam ao perímetro presidencial. Despertou a atenção como se de uma manifestação se tratasse, quando só se vai dar a entrada de um documento. Tanto é que os momentos iniciais, e foi isso que depois foram transmitindo, é que estavam a ser impedidos de aceder até o perímetro presidencial. Era pela quantidade de pessoas, e criou transtornos para os outros órgãos que funcionam naquele perímetro, porque todos tiveram que ser obrigados à revista, incluindo funcionários que acedem ao perímetro, mas depois de um diálogo reduziram o número para aceder ao perímetro presidencial. E deu-se entrada do documento. Com ironia, ainda o secretário provincial da UNITA em Luanda
ironiza o espaço aonde deram entrada do seu documento no Palácio Presidencial, de que trata-se de um gabinete, as grades, ou seja, se o propósito é dar a entrada do documento, que dê entrada, o mais importante era ser recebido o documento. Fiquei sem perceber, e ainda bem que o deputado também está cá, o que é que se pretendia do Tribunal Supremo entrega daquele documento, né? Primeira questão. Segunda, eu quero questionar, e vamos ver se vai ser assim. Órgãos de soberania são o Presidente da República, a Assembleia Nacional e os tribunais. Eu desafio a UNITA que, ao entregar o documento à Assembleia Nacional, levam o mesmo aparato. Quer dizer, levam o mesmo aparato e mediatizam como fizeram. Porque não faz nenhum sentido, e disse aqui o doutor, que se fossem 2, 3 pessoas, nem haveria tanto... Se quer mesmo ajudar o país e quer se propor medidas, dê entrada e faça um comunicado. Ele deu-se entrada aos gabinetes do Presidente da República e de outras instituições. Agora ouvi também que vão dar entrada à provedoria e tudo mais. E não o avalanche todo. E veio agora, não tendo sido recebido no Tribunal Supremo, por hipótese, desvalorizaram o facto da presidência ter recebido. Já está completamente desvalorizado. O facto agora é que o tribunal não recebeu. O Tribunal Supremo, pela sua própria natureza, não teria nenhum ato a praticar na recepção daquele documento, senão mesmo para receber e arquivar. Pronto, mas como se quer criar um facto, por isso é que estamos aqui a discutir um assunto que, para mim, em princípio, não tem razão de ser. Acho que não. Doutor Alcino, também já lhe vou dar a palavra, mas pediu agora o doutor David Sambongo, por favor. Não, essa questão da forma pouco cordial, conforme levanta o meu colega de painel, esqueci o nome, não estou doutor Adriano, sim, doutor Adriano, quando fala da forma pouco cordial da FEU, importa aqui sublinhar que se fosse mesmo esse problema, seria fundamental e os órgãos de segurança daquele perímetro presidencial, e aqui também nós temos que questionar a forma como estão estruturadas do ponto de vista das instalações os nossos órgãos de soberania nacional. Essa questão eu não consigo ver com bons olhos, por exemplo, o facto do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo estar muito próximo ali ao gabinete do Vice-Presidente da República e mesmo no Palácio da República, e também a Assembleia Nacional muito próximo às instituições. Parece que isto também mina um bocadinho aquilo que é a eficácia e a eficiência do ponto de vista, portanto, operacional dos órgãos de soberania. Mas dizer que se fosse esse problema seria fundamental, porque a Frente Patriótica Unida tem lideranças, não é um movimento, portanto, não faz parte daquilo que nós chamamos em ciência política os novos movimentos sociais, que é difícil identificar os cabecilhas, os autores, os líderes. Estão identificados, seria fundamental dizer, estão a vir com essa avalanche, mas estão no perímetro presidencial, os líderes desta frente avançam, entregam o documento, nem que for, como disse o doutor Adriano, de forma muito objetiva, que o Tribunal Supremo não podia fazer muita coisa a não ser uma recepção do ponto de vista administrativo, né, um procedimento administrativo de recepção, mas nem isso permitiram que isso acontecesse. Portanto, a minha abordagem circunscreve-se nessa questão. Seria fundamental, e até se fossem todos bem recebidos, provavelmente não teria facto político. Não teria facto político. O facto político aconteceu pelo facto, passa a redundância, de negarem categoricamente, impedirem, colocarem um aparato securitário muito, portanto, enorme, no sentido de provocar então esse tumulto e gerar esse desconforto, essa quase fricção entre a unidade de guarda presidencial e a polícia de intervenção rápida. Provavelmente não teria esse todos alaridos, seria fundamental. E é aqui onde eu digo que, infelizmente, a guarda presidencial e a polícia de intervenção rápida mordeu na isca que foi criado pela Frente Patriótica Unida. Doutor Alcino, minuto. Já lhe vou passar a palavra, doutor Goga. Não há argumento mínimo suscetível para dar razão aos órgãos de defesa e segurança pelo ato procedido. Não há. Os líderes, primeiro, foram a civil, porque são civis, não levaram armas, não representam uma ameaça
para a estabilidade do governo. Do ponto de vista político, representa. Não, a presença deles, Político-militar. a presença deles no perímetro da soberania não representa ameaça. São cidadãos vestidos com algum estatuto apenas. Né? Levaram um documento. Imagina que aconteceu, foi entregue o documento no gabinete do Sr. Presidente da República e não houve problema nenhum. Não houve ameaça? Não houve. Então, por que se criou o alarido junto do tribunal? Né? Se na presidência... Atenção, a presidência tem uma estrutura da Casa Militar para se ocupar efetivamente da segurança física do Presidente da República. E já o tribunal, a sua segurança é republicana, simplesmente. Significa que o tribunal está mais para os cidadãos do que a presidência, se fosse o caso. Mas na presidência foi feito, o documento entrou. Doutor, não liga muito às apreciações que se possam fazer. É um espaço público, cada um pode caracterizar. Isso é a liberdade de cada um e não se importa muito com isso. O mesmo processo que aconteceu na presidência podia acontecer junto ao tribunal, sem problemas nenhuns. E até conforme disse aqui o doutor Sambongo, não haveria alaridos. Se calhar até o barulho que se faz, nem estaríamos a abordá-lo aqui neste momento. Era um ato administrativo simplesmente que teria acontecido, a UNITA entregou. E até porque o presidente Adalberto Costa Júnior, na sua conferência de imprensa, ele próprio prometeu que vamos distribuir esse documento a todos os presentes e nós próprios nos encarregaremos de levar junto ao Presidente da República e às outras entidades. Portanto, é um ato civil tão normal, né? Que o que aconteceu traduz só naturalmente o problema de separação de poderes. O nosso país tem de aprender muito se quer progredir, se quer avançar. A epistemologia do poder muito virado para os reinados, para o sobado, isso passou mesmo. Agora é mesmo republicanismo, onde os cidadãos, as instituições interagem e o poder fica naturalmente distribuído nos micropoderes através das várias instituições, os entes de poder, o povo, as igrejas, os partidos políticos, até cidadãos, todos têm um pedaço de poder e têm direito a se expressar junto das suas instituições. E o que aconteceu, naturalmente, mereceria processos subsequentes de violação à Constituição. Alguém tinha que responder por isto, porque não só beliscou o próprio Presidente da República, beliscou o Estado Democrático de Direito. Quem nos aprecia, até levar um documento, é recebido com um aparato de polícia. Estamos em que país, então? Estamos ainda numa democracia? Estamos a ser concordatas que somos um só povo? Estamos a ser concordatas em que todos temos direitos iguais e a Constituição é a nossa referência, é o nosso limite e ninguém está acima dela? Ou estamos ainda a construir uma ideia do tipo a lei pesa mais para os fracos e para os detentores do poder, a lei é livre. Portanto, acho que há aqui elemento de pedagogia constante que nós, atores políticos, sociais, acadêmicos, devemos levar a cabo para consciencializar a nossa sociedade, os governantes, para terem uma postura mais republicana, mais democrática, porque isso demonstra a sua qualidade de civilização política. O contrário, estamos a continuar a mostrar para o país que nós não percebemos nada. E se nós não percebemos nada, os marcos de desenvolvimento, porque eles são muito exigentes, o desenvolvimento incide na qualidade dos processos. Se nós não percebemos nada, o desenvolvimento estará sempre postergado para lá. E nós precisamos nos aceitar. Primeiro, concordarmos que somos deficientes em acreditar nas coisas boas. Primeiro. E vou-lhe pedir que conclua, por favor. Termos consciência dessa deficiência e lutarmos com esforço estrutural para melhorarmos, para sermos cidadãos dignos, decentes, democratas de referência, que o mundo também pode olhar para nós. Sim, senhora, Angola é um país democrático que se pode confiar. E assim, até inclusive investimentos, turistas, todos vêm em arrasto. Muito bem, Dr. Gonga, em um minuto. Sim, Mas não estou surpreso a forma como a UNITA às vezes cria factos, e é mesmo assim, são partidos políticos. Porque se não vejamos, se o documento, o seu conteúdo é relacionado com questões sociais,
do país, o ente responsável pela execução destas matérias é o Presidente da República na qualidade de titular do Poder Executivo. Eu teria concordado se a Presidência da República não recebesse o documento. A pergunta que eu faço e está o deputado e outros membros da UNITA, qual seria o fim último de entregar documento ao Tribunal Supremo, um órgão com função jurisdicional? Porque a Assembleia vai receber, porque a Assembleia é que fiscaliza o Executivo. Era mesmo só para criar um facto. E hoje o facto já não é o documento que entrou para ser apreciado eventualmente, porque é sempre um alerta, deverá conter elementos que podem servir de base para redirecionar eventualmente uma outra política. É que o Tribunal Supremo não tem nenhum papel naquele documento eminentemente político. Mas quem tem que receber, quem tem que responder isso é o Tribunal Supremo, não é? É o Tribunal Supremo que cabe ao Tribunal Supremo negar ou não, portanto, a recepção do documento. Que façam outra diligência, né? Com maior urbanidade, vão lá, tratam outra diligência e depois vêm outra vez fundamentar. Bem, na verdade temos mesmo que evoluir, temos que evoluir e passar. Não, o acesso ao se refere à questão da moral, se for a questão de atitude, foi muito tumultuoso o acesso ao crime presidencial. Mas iniciou com vou pedir aqui aos nossos convidados, neste momento temos os microfones todos desligados. Porque se lhe der agora a palavra ao Dr. David, vou ter de dar igualmente um minuto ao Dr. Gonga e depois ao Dr. Alcino. Infelizmente está condicionado aos partidos políticos. Entendemos, Dr. David, já lhe vamos dar mais minutos. É importante que eles tenham muito espaço de ação. Já lhe vamos dar mais tempo para abordar. Agora precisamos mesmo de evoluir e olhar para o segundo tema escolhido para esta edição do Prova dos Factos. Vamos agora olhar para o caso 500 milhões. O Tribunal Supremo mantém condenação de Zenu dos Santos e pares. O Tribunal Supremo considerou que as inconstitucionalidades suscitadas no caso conhecido como 500 milhões de dólares estão expurgadas e manteve a condenação que envolve o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos Zenu, e o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe. A posição do Tribunal Constitucional foi a resposta a um recurso extraordinário de inconstitucionalidade remetido ao órgão por Walter Felipe da Silva e também Jorge Pontes Sebastião, José Filomeno dos Santos Zenu e António Bule Manuel, condenados pelo Tribunal Supremo em 2020 pela prática dos crimes de peculato, burla por defraudação e tráfico de influência, com penas fixadas entre 5 e 8 anos de prisão. Portanto, vamos começar agora. Vamos ter de. O Dr. David já está a fazer sinal de que. Exatamente, para não começarmos sempre pelo Dr. David, eu até gostaria de começar por si, porque em instantes reclamou que tem pouco tempo para abordar, então agora vou-lhe dar os primeiros 4 minutos para abordar este assunto. Dr. David, muitas são as reações à volta deste acórdão do Tribunal Supremo, publicado um dia após a data que marcou o passamento físico de José Eduardo dos Santos, pai de Zenu, um dos arguidos neste caso. Qual é a sua reação? Qual é a interpretação que faz desta novela que parece ainda nos vai dar muitos capítulos? Pronto. Infelizmente nós estamos numa situação, e isso a todos nós envergonha-nos, porque do ponto de vista, eu não queria entrar nos perímetros jurídicos, mas a justiça faz parte dos 3 pilares fundadores do Estado, ou seja, faz parte da existência do Estado. Os fins últimos do Estado, ou os fins teleológicos do Estado, são a segurança, a justiça e o bem-estar social e econômico dos cidadãos. Sendo a justiça um fim último, portanto, do Estado, é também
acaba sendo uma preocupação política fundamental, porque, tal como o Parlamento, o Governo, os tribunais fazem parte, do ponto de vista da ciência política, dos órgãos de direção do Estado ou do aparelho do Estado. E, nesse entretanto, o sistema judiciário, como um complexo de estrutura e de procedimentos, portanto, do ponto de vista das suas funções, um subsistema do sistema político. E quero dizer com isso o quê? Para dizer que os tribunais têm a missão fundamental, portanto, e um dever, do ponto de vista daquilo que são a sua responsabilidade, de satisfazer uma das necessidades fundamentais para que o Estado se mantenha, que é a solução das controvérsias pela aplicação concreta das normas reconhecidas pela sociedade. Se nós temos um tribunal, portanto, o Tribunal Supremo, ao, de alguma forma, reafirmar a sua posição, porque o Tribunal Supremo não conformou, não seguiu a orientação do Tribunal Constitucional. Apenas, e eu vou trazer aqui a colação, um ponto de vista de uma pessoa que tem autoridade jurídica para falar, concedeu ontem uma entrevista a uma rádio concorrente, a MFM, claramente, o Dr. Carlos Araújo, que, por sinal, foi bastonário, um dos bastonários da Ordem dos Advogados, foi, portanto, e é juiz, venerando juiz conselheiro, jubilado do Tribunal Constitucional. Portanto, e também é professor catedrático da Faculdade de Direito, que diz que mesmo, e eu gostava de usar a sua expressão, que o Tribunal Supremo violou grosseiramente, e eu acrescento, portanto, de forma arrepiante a Constituição, e afrontou mesmo o Tribunal Constitucional em asta pública, porque as decisões dos tribunais, do ponto de vista da nossa Constituição, e nós estamos a falar do Tribunal Constitucional, que em termos de jurisdição constitucional acaba estando acima da hierarquia para as questões ligadas à constitucionalidade, quando o Tribunal Constitucional, portanto, orienta e através de um acordo, hoje estamos a falar dos 10 juízes que fizeram parte, dos 11, só participaram naquela plenária, ou no plenário, 10 juízes, que é a maioria dos 10 juízes, todos eles, portanto, foram unânimes em orientar o Tribunal Supremo a efetivamente conformar a sua decisão à constitucionalidade. E a Constituição, nos termos do artigo 177, que fala sobre as decisões dos tribunais, o número 12, é muito claro, diz que as decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório para todos os cidadãos e demais pessoas jurídicas e prevalecem sobre as de quaisquer autoridades. O que nós estamos a ver aqui, esta novela, é de facto uma autêntica aberração aquilo que é o Estado de Direito e, sobretudo, o Estado democrático. Se pessoas como Zeno dos Santos, filho do antigo presidente da República, o doutor Walter Filipe, que chegou até a governador, portanto, do Banco Central angolano, são tratados desta forma, o Tribunal Supremo, que deve ser a reserva moral, deve ser o órgão que deve cumprir escrupulosamente as decisões, portanto, saída dos seus pares, estamos a falar do Tribunal Constitucional para esta matéria de constitucionalidade, descumpre claramente, assim, grosseiramente, o que nós falamos dos outros entes, porque o Estado, nós precisamos compreender que o Estado, e volta e meia trago aqui a função de justiça, o Estado é o único ente que o cidadão tem para se realizar. Ademais, a sociedade inventou o Estado, ou criou o Estado, porque é por causa dele que ele entende, que os cidadãos entendem que deviam alcançar a justiça, e aqui a justiça distributiva e a justiça comutativa. Com este tipo de decisões, esse tipo de atitudes do Tribunal Supremo, nós estamos em grande perigo. Hoje os cidadãos angolanos, por exemplo, isso demonstra o ser pacato cidadão é um grande risco em Angola.
jurídica. Quanto mais é um grande risco em Angola, porque nós não temos efetivamente segurança jurídica, nós não temos certeza jurídica, que são elementos do meu colega de painel, que é jurista, provavelmente poderá trazer aqui algumas questões, não sei se, e também aqui temos que dizer que às vezes quando nós estamos, e eu estou muito à vontade de falar sobre isso, porque não falo sobre as lentes de nenhum partido político, e às vezes as lentes... O Dr. Gonga não estará à vontade para... Não sei se estiver revestido das lentes do partido político por causa da questão da disciplina partidária, poderá falar de outra, mas eu não vou fazer aqui o juízo de valor, nem futurologia, mas eu vou me ater à questão que me coloca, mas é para dizer que, infelizmente, o Tribunal Supremo prestou um mau serviço à nação e precisa corrigir isso. Nós temos que ver... Vai a tempo de corrigir? Olha, é uma questão que eu não gostava de entrar muito nessa seara, porque a seara não é minha, é mais do jurista, mas olho para os efeitos políticos desta decisão. Entretanto, aquilo que foi, portanto, a razão de ser, e os intérpretes do Estado têm de ter essa amabilidade de entenderem que a justiça faz parte do fim último, portanto, do Estado, enquanto instituição vocacionada para o exercício do poder político no seu geral, que vai exercer aquela soberania que é delegada pelo Estado angolano, pelo povo, através do artigo 3º da nossa Constituição. Portanto, foi uma violação grosseira, e é preciso olhar para essa questão e também, se calhar, começarmos a questionar, porque os juízes, sobretudo os juízes de um tribunal superior, para concluir mesmo, de um tribunal superior, e nós estamos a falar de um tribunal que, por sinal, também o seu presidente, o seu juiz conselheiro é o presidente da magistratura judicial, tem aqui responsabilidade muito, uma responsabilidade enorme, que não pode denegar, não pode fazer esse tipo de coisa que fere completamente, viola grosseiramente e abusivamente a nossa Constituição, que é a lei máxima, portanto, do nosso Estado. Ninguém está acima da Constituição, e é preciso respeitar as orientações do guardião da constitucionalidade, que é o Tribunal Constitucional. Obrigada. Dr. Gonga, assim tenho reservada duas questões, talvez vou começar por esta. Há quem diga que esta posição do Tribunal Supremo terá sido fortemente, ou terá sofrido forte influência do Presidente da República, João Lourenço, devido à sua interminável perseguição à família do antigo Presidente José Eduardo dos Santos. Concorda? Sim, não? Já vai justificar. A segunda questão que tenho a colocar tem a ver com a carta supostamente enviada pelo antigo Presidente José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos enviou uma carta ao Tribunal e pronto, enquanto esteve envolvido nesta operação, que denota que esteve envolvido nesta operação, o Tribunal despacha o assunto rapidamente, invocando os artigos 226 e 230 do Código do Processo Penal. Considera a carta ilegal e por isso não pode ser tomada em consideração. Acha que esse envolvimento deveria produzir consequências, como por exemplo a instauração de um processo crime contra o antigo Presidente da República, que seria por assim dizer, corolário lógico destas condenações, ou atenuação significativa da responsabilidade penal dos arguidos? Bem, primeiro, eu sou militante do MPLA, membro do Comitê de Especialidade Jurista, mas fique descansado, doutor. Este assunto é eminentemente jurídico, que não há muita margem, né, de fazer política nisto. As inconstitucionalidades podem ser totais ou parciais. Se forem totais, deixam cair no todo o seu resultado, ou seja, o conteúdo, se for de uma norma ou de um ato. Mas neste caso, a inconstitucionalidade levantada pelo Tribunal Constitucional não foi total, não afetou o processo todo, mas apenas o princípio do contraditório, sendo um dos elementos era a referida carta. E o princípio da justeza do julgamento. Portanto, a justiça é também um princípio que a questão... Não, a justiça é discutível, né? Depende muito do lado em que estivermos num determinado processo. Quer dizer, se alguém comete uma infração e eu estiver do lado da vítima, posso considerar, por exemplo, 10 anos que foi uma pena, não foi injusta. Isso depende muito. A justiça é uma questão... Alegou quatro princípios que foram violados
no Mas não julgamento. deixam cair o processo, porque se esta violação incidisse no período da instrução, teria sido submetido o processo ao Ministério Público para eventualmente suprir. Como foi em sede de julgamento, em sede do próprio tribunal, o tribunal entendeu suprir e fez um outro julgamento, que na verdade é o acórdão de conformação. Mas ele não pode fazer um outro julgamento. Ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Ninguém pode fazer, é um princípio. O doutor não é jurista, não vai entender. Não vou entender. Não é por ser jurista. Temos aqui um jurista, total, por exemplo. Doutor Gonga, enquanto jurista, por favor, faça-nos perceber. Mas não é uma questão. Nós temos um jurista de renome, que até foi juiz do Tribunal Constitucional. Doutor David, já lhe passo a palavra novamente. Vamos agora prestar atenção aqui à explanação do doutor Gonga para podermos perceber também qual é o seu ponto de vista. E enquanto jurista, acredito, tem aqui uma palavra... Exatamente, tem aqui uma ou duas ou três palavras. E está aí o deputado. Vou dar um exemplo. Vamos começar por favor, faça-nos perceber. Se a Assembleia Nacional estiver a aprovar uma determinada norma, uma determinada lei, e no conteúdo da lei existir um artigo inconstitucional, a lei não deixará de existir. A Assembleia poderá suprir aquele artigo, retirando ou corrigindo. Se deixar cair a lei toda, se for sobre toda a legislação, é preciso aprovar uma ou outra ou não. Estou a dar exemplo de que a inconstitucionalidade levantada, decretada pelo Tribunal Constitucional, não foi total. Porque senão estaríamos na situação da doutora Joaquina da Silva. Doutor Gonga, para o nosso vasto auditório, esta condenação, ou seja, tem razão de ser o facto do Tribunal Supremo decidir manter a condenação de Zeno dos Santos, tem razão de ser ou não? Aqui não tinha outra, quer dizer, o mesmo tribunal, suprindo a inconstitucionalidade, haveria pouca probabilidade do próprio tribunal se contradizer. Agora, os réus podem, querendo, e têm a faculdade de poder recorrer outra vez, quer ao Tribunal Constitucional, quer ao mesmo tribunal em sede plenário, para a reapreciação da decisão. Mas aqui estamos a falar de dois tribunais. Nós estamos a olhar para a qualidade dos réus e estamos a presumir política na decisão do Tribunal Supremo, só por isso. Não tem nada a ver com uma alegada perseguição, por exemplo, uma situação de João Lourenço, a família de José Eduardo dos Santos. A diretora da CME naquela altura, em que o tribunal ele declarou inconstitucional, mas a violação de normas até direito de personalidade, e o processo caiu por terra, tinha sido libertado imediatamente. Não, ali o tribunal cumpriu. O tribunal cumpriu. A inconstitucionalidade é que era insuprível, não se podia suprir. Violaram-se naquela altura direitos de personalidade. Não, mesmo esta aqui violou-se direitos fundamentais. Aqui, nesse caso, violou-se, quando não se coloca, não se tem em conta o princípio, portanto, do contraditório. Aqui nós estamos a falar o princípio do contraditório e ademais, o nosso sistema político, é preciso trazer aqui, que no nosso sistema político, o responsável máximo, a única pessoa que tem a função de gestão administrativa das questões ligadas à vida econômica e social do país é o Presidente da República. Todos eles são auxiliares do titular do Poder Executivo. Zenu não fez nada sem orientação, ninguém pode fazer nada aqui sem orientação do e o próprio presidente, embora seja seu progenitor, enviou uma carta e o Tribunal Supremo decidiu desconsiderar a carta enviada. Portanto, foi claramente, houve uma clara violação. Nós podemos, o Tribunal Supremo não esteve bem. Sim, mas o Tribunal Supremo não esteve bem, violou um dos direitos fundamentais. Estamos a falar de direitos fundamentais dos cidadãos. Doutor Gonga, tratando-se do Tribunal Constitucional, e aqui eu gostaria mesmo que esclarecesse o nosso vasto auditório, estamos a falar de uma decisão que foi emanada do Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo, depois de alguns meses, vem manter a condenação de Zeno dos Santos. Qual é a relação? O Tribunal Constitucional está acima, está abaixo? Bem, qual é a relação que se pode estabelecer? Quando o Tribunal Constitucional diz sim, o Supremo pode dizer não e é super normal. Estou a falar assim em termos mais miúdos para podermos também levar a mensagem que se pretende ao nosso vasto auditório. O Tribunal Supremo é o tribunal de tronco comum, de jurisdição comum. E é supremo nas decisões criminais, cíveis, administrativas
e outras sobre a sua alçada. O Tribunal Constitucional também é Tribunal Supremo em matérias constitucionais. O Tribunal de Contas é Tribunal Supremo em matérias de apreciação da atividade financeira do Estado. O que é que ocorre? Os juízes, no seu exercício de funções jurisdicionais, devem obediência à Constituição, à lei e à sua consciência. Em qualquer tribunal, quer no Tribunal Supremo, quer seja no Tribunal Constitucional. Entretanto, se os cidadãos, qualquer que seja, ou um outro ente que tenha sido julgado num tribunal comum, entender que o tribunal, apesar de estar obrigado a apreciar, né, a reter, a obedecer à Constituição, à lei e à consciência, terá violado normas constitucionais, tem o Tribunal Constitucional... Pode passar por cima da Constituição, dos princípios constitucionais. Sim. A decisão do Tribunal Constitucional nem sempre deixa cair o processo todo. Pode ser uma inconstitucionalidade parcial, uma inconstitucionalidade total. E eu dei exemplo, por exemplo, da Assembleia Nacional, quando aprova uma legislação, e aconteceu com várias normas, submeteram ao Tribunal Constitucional de que alguns artigos não estavam conformes à Constituição. São aqueles artigos que devem ser reapreciados e não tanto a lei toda. No caso em concreto, houveram algumas inconstitucionalidades decretadas pelo Tribunal Constitucional, mas supríveis, e o Tribunal Supremo supriu. Quanto à carta, e é bom que diga aqui ao doutor, que nós em tribunal, se formos implicados de um lado ou do outro, podemos levar qualquer prova que quisermos que nos seja favorável para a decisão do tribunal, que nos tenha que tiramos algum proveito. Entretanto, o tribunal goza do princípio da liberdade de apreciação das provas também. Quer dizer, nós não chegamos ao tribunal e impor a validação, a valoração de uma determinada prova. Quer dizer, houve uma carta, eu não consegui ler o conteúdo todo da carta, também não circulou de forma muito, muito clara. Entretanto, achar que pelo facto de ter existido a carta, o tribunal tinha que reapreciar e reorientar a sua decisão, é forçarmos os juízes não a decidir de acordo com a lei e a sua consciência, mas a decidir de acordo com a vontade externa. Porque eu não gostaria muito não tenho muitos elementos para discutir, mas olhando em abstrato, em princípio, é isto que orienta. Doutor David, já sei que quer tomar a palavra novamente. Para não monopolizarmos, vamos só rapidamente passar a palavra ao doutor Alcino, porque também precisamos de saber o que é que pensa sobre este caso, que está a merecer a apreciação de muitos analistas. Deputado Alcino, qual é o seu parecer quanto a este caso, 500 milhões? Estando no lado do cidadão e do lado de justiça, percebe-se facilmente que estamos diante de um processo político e não de júri. Veja que, primeiro, o drama que se assiste neste país do combate à corrupção se determinou mais pela perseguição de uma família do antigo presidente José Eduardo dos Santos, e que todos os réus conhecidos, pelo menos de forma mais emblemática, são da antiga era. E olhando para tudo o que aconteceu, o tribunal havia condenado, e em recurso dos réus ao Tribunal Constitucional, este decidiu baixar a instância competente para expurgar as inconstitucionalidades, e eles verificaram as inconstitucionalidades legais. Portanto, significa, quando a legalidade for beliscada, a decisão é nula, porque feriu a legalidade. Verificaram também o princípio do contraditório. Portanto, houve julgamento onde não se observou ipso facto o princípio do contraditório, logo a decisão está beliscada. O Tribunal Constitucional também elencou o problema da inconstitucionalidade, o fato de julgamento justo e o direito à defesa. Portanto, significa que o Tribunal Supremo tomou uma decisão de julgamento político,
porque não observou o princípio da legalidade. E é o que o tribunal recomendou para que o Tribunal Supremo expurgasse. Infelizmente, o Tribunal Supremo retoma hoje com a mesma decisão anterior. Então é ali onde os juristas, pessoas com conhecimento constitucionais, legalidade, estão a reprovar a atitude do Tribunal Supremo. Pelo facto de que estamos já num ambiente muito assustador em que o que se percebe é que a política, o poder político está atrás de uma pessoa e, em consequência disso, a justiça está a ser beliscada. Os princípios doutrinários estão a ser postos em causa, até inclusive os próprios atores, os próprios juízes. Então, é ali onde todo mundo percebe que estamos diante de um processo político e não de júri. E acho que sim, tem razão as pessoas que pensam assim, eu também penso assim. Porque de corrupção, 500 milhões de dólares, nós também só ouvimos falar, mas como cidadãos comuns não conhecemos esse dinheiro. Eles próprios sabem onde é que se dividiram esse dinheiro. E no MPLA, olhando para todos os dirigentes do MPLA, ninguém está ileso. E há um elemento que se coloca. Será que durante esse tempo que o presidente João Lourenço está no poder, só conseguiu mesmo verificar os prevaricadores do erário só do tempo de presidente Eduardo dos Santos? Nesse tempo da sua gestão, na alta esfera de liderança da sua estrutura superior, não conseguiu verificar a corrupção? E é um elemento que também põe em causa a justiça que se põe nesse processo. O antigo presidente, o antigo vice-presidente da República, o engenheiro Manuel Vicente, condenado na Europa. Angola o acolheu supostamente através das imunidades que tinha enquanto vice-presidente. E as imunidades demorariam 5 anos. Essas foram vencidas, mas nada se sabe desse processo. O próprio gabinete do presidente da República tem um senhor, seu diretor, que é indiciado no processo de desvio de verba do novo aeroporto internacional. Nem sequer o processo se acionou. Está tudo assim parado. Há escândalos de distribuição do dinheiro do país através dos concursos simplificados, onde o presidente da República distribui o dinheiro do país todo por conveniência no seu gabinete, para os seus amigos, para as pessoas que eles entendem que devem gerir o dinheiro do país. Esquecendo que o país é uma dinâmica de vários atores sociais e econômicos. Os empresários espalhados por todo o país, do município, a comuna, a província, esses estão esquecidos, não tem concurso público. Eu só ver o documento que foi levado ao tribunal, visava também denunciar esta prática. O presidente da República, em 5 anos, fez mais de 90% do contrato simplificado. Okay, do que o presidente da República, 38 anos. Doutor Alcino, para não nos desviarmos aqui do nosso tema... Tudo relacionado. E o julgamento que as pessoas fazem sobre o facto do Tribunal Supremo em relação aos 500 milhões faz um pouco colação e arrasta todos esses elementos que acontecem no nosso sistema político. E então as pessoas que estão com um pouco mais com memórias concentradas a observar a veracidade, a legalidade das coisas, olham para esses fenômenos todos. Então chega-se à conclusão que estamos diante de uma perseguição sem trégua de uma família. E nós queremos saber até que ponto o presidente da República vai ficar saciado e parar de perseguir uma família, porque o país não está a ganhar nada com isto, ok? Não é a condenação do Zeno que vamos ter justiça, não será, naturalmente. E nós queremos saber quando é que o senhor presidente da República vai parar, né? Vai estar satisfeito que agora terminei de perseguir uma família e então deixa o país à vontade, com os poderes separados, os juízes a obedecerem a consciência e a Constituição, fazer julgamento justo obedecendo à legalidade. Precisamos
de atar o país neste momento para que os poderes sejam efetivamente separados e a autonomia administrativa aconteça nas instituições para que cada um assuma o seu papel, sem naturalmente beliscar a interdependência funcional, porque todas as instituições visam atingir os mesmos objetivos, que é a justiça, a segurança e o bem-estar. O contrário, estamos a lutar hoje como a família. E a minha preocupação, que me deixa triste, é que isso cria naturalmente bases para que amanhã, quando o senhor Presidente da República, João Lourenço, deixar o poder, também o novo inquilino fará o mesmo processo, né, contra ele e contra os seus filhos. Isso assim o país não avança. É uma semente que depois poderá gerar frutos. Exatamente, assim o país não avança. Nós todos ficaremos condenados atrás de processos sobre os quais nós não temos benefícios nenhum. Então, nós temos que ter uma cultura diferente de olhar para o país e deixar o que? De justiça. Faça justiça com justiça e não justiça manipulada pelos agentes do poder. Muito bem. Obrigada, Dr. Alcino. Dr. Sambongo, para concluirmos, quer acrescentar alguma ideia que... Exatamente, pode avançar. Queria só, não é verdade aquilo que se diz aqui, que o Dr. Adriano Gonga fala sobre a questão que o Tribunal Supremo é também supremo em termos de jurisdição constitucional. Ele falou... falou, mas em termos de constitucionalidade, para apreciar a constitucionalidade, levantou aqui essa questão. Mas o que é que diz? O que é que diz? A pergunta era qual dos tribunais é superior ao outro? O Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo. Eu disse os três tribunais, incluindo o Tribunal de Contas, são todos supremos. O Tribunal Supremo é supremo na jurisdição comum. Okay. O Tribunal de Contas é supremo na jurisdição financeira. O Tribunal Constitucional é supremo na jurisdição constitucional. Entretanto, os juízes do Tribunal Comum, nas suas decisões, devem também obedecer à Constituição, a lei e a sua consciência. Certo, e aqui no Tribunal... Devem obedecer à Constituição. E o acórdão do Tribunal Supremo não obedeceu à Constituição, diz o Tribunal Constitucional. E queremos, perante essa quase crise aparente do sistema judicial angolano, é aqui chamado a colação o maior espaço de representação política que nós temos no nosso país, que é a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, apesar de nós termos, do ponto de vista da nossa Constituição, a separação de poderes e a interdependência, portanto, de funções, há também o princípio do controle, portanto, recíproco dos órgãos de soberania nacional. E o presidente, acha que a Assembleia Nacional não se deve manter a Assembleia Nacional deve se pronunciar em relação a essa questão, porque os tribunais, os juízes, por exemplo, decidem para além da sua consciência, para além da Constituição, decidem em nome do povo. E a Assembleia Nacional, sendo o maior espaço de representação política dos cidadãos, que são os deputados da Assembleia Nacional, são colocados por via dos cidadãos, têm a sua legitimidade política por via das urnas, seria fundamental que a Assembleia Nacional, e nós temos aqui um deputado da Assembleia Nacional, não fizesse ouvido de mercador. Não estaria a Assembleia Nacional a interferir? Não estaria a fazer o controle. A Assembleia Nacional tem também essa tarefa. Mesmo o Presidente da República, no quadro do artigo 105, também, e é muito claro que fala, ele tem a função de regular. Portanto, se olharmos para aí, também pode, de alguma forma... Aqui não estamos a falar de interferência, de colocar em causa a independência dos órgãos de soberania nacional, mas estamos a falar do controle recíproco dos órgãos de soberania nacional, nomeadamente o próprio Presidente da República, a Assembleia Nacional e também os tribunais. Aqui, a maior responsabilidade nesta situação aberrante que mina a nossa civilidade enquanto Estado angolano, que é uma questão que nos coloca a todos nós, porque isso aconteceu com Zeno dos Santos, uma pessoa influente, com o doutor Walter Filipe, e aqui podemos trazer à colação também um outro elemento, por exemplo, houve um acordo no Tribunal Supremo, entre o Tribunal Supremo e o Jean Cláudio Bastos de Moraes, que se for reapreciado, se o Tribunal Supremo reapreciou novamente, devia também chamar esse indivíduo para responder pelos erros, portanto, cometidos. E isso não aconteceu. Portanto, é nessa questão que nós estamos a dizer que, nesta situação de crise insanável, este problema que aberra o nosso sistema judicial,
a Assembleia Nacional tem a preocupação, e nós temos aqui um deputado da Assembleia Nacional, de chamar a atenção, de ter uma palavra a dizer em relação a essa questão. Ao Dr. Alcino. Dr. Alcino. O problema maior que se passa é a interferência que o Poder Executivo faz a outros poderes. Nós estamos a confundir a interdependência funcional com a separação. A interdependência funcional, esse princípio, traduz mais no sentido de que, primeiro, todos estamos a perseguir o mesmo objetivo, e então cada poder também tem um papel de controlar a ação correta do outro, para, de forma harmoniosa, andarem conforme a Constituição. Agora, o que acontece é que o presidente, o Poder Executivo, natural, o presidente da República, tem às vezes um comportamento que é expressivo de uma ditadura. Portanto, coordena a ação da Assembleia através do seu grupo parlamentar, né? Portanto é maioritário, e tudo o que ele demandar é o que os deputados fazem. Doutor Alcino, mas há provas do que está aqui a dizer? Isso não é preciso prova, é evidente. O grupo parlamentar do MPLA só executa ordens vindas do seu titular máximo, que é o Presidente da República, é o titular do Poder Executivo. Há muita pouca liberdade dos deputados do MPLA em assumir coisas em nome do povo. Veja, por exemplo, há momentos em que o grupo parlamentar apresenta, por exemplo, petições para a Assembleia pronunciar-se simplesmente contra a violação dos direitos humanos. É bizarro ver o grupo parlamentar do MPLA a votar contra, né? As suas casas estão a ser demolidas. Uma nota só de solidariedade da Assembleia para essas pessoas. É o nosso papel enquanto representante do povo. Vê o grupo parlamentar do MPLA a chumbar. Portanto, essa questão dos 500 milhões. A Assembleia pode muito bem pronunciar-se a respeito, no sentido mais de controlo, equilibrar as posições, verificar a constitucionalidade, para que os tribunais competentes para efeito olhem com um sentido mais de Estado, para a questão de justiça. Mas só que este processo, quando chega na Assembleia, o mesmo que demandou para o Tribunal Supremo reativar o processo e manter as decisões, será o mesmo a mandar para o Tribunal, através na Assembleia Nacional, através do seu grupo parlamentar, as mesmas medidas. Logo, nós estamos num processo para concluir, estamos num processo de funcionamento dos poderes muito encalhados, em que a questão da separação, a questão da autonomia está muito posta em causa. Logo, retira um pouco a liberdade e a consciência dos atores nesses poderes atuarem livremente e, sobretudo, obedecendo ao princípio da legalidade e da Constituição. Muito bem, obrigada, Dr. Alcino. Eu gostaria de passar já para o outro tema, mas para observarmos aqui ao princípio de igualdade, vou-lhe dar 1 minuto, Dr. Gonga, e depois passaremos para o terceiro tema. Com alguma gravidade a abordagem do deputado quando disse que o Presidente da República dá ordens aos deputados. Não? Talvez seja muito grave, porque são órgãos completamente diferentes. Eu tenho provas a respeito disso. Quando lhe falo. O que pode ocorrer é que o Presidente da República é também o Presidente do partido, e o programa que está a ser executado é o programa do MPLA. Então é sensato que diga que recebe a ordem, por exemplo, do Presidente do MPLA e não do Presidente da República. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Veja, por exemplo, a quando da Constituição da Mesa da Assembleia. Isso é muito grave. A quando da Constituição da Mesa da Assembleia, nós tivemos um impasse. Os deputados indicados para tomar no quadro da distribuição proporcional dos lugares não tomaram posse porque o MPLA achou que não podiam tomar. E o debate ficou tão acirrado que o MPLA tomou sozinho. Mas depois dos debates, teve que contactar o Presidente da República. Qual é o passo a seguir? E o passo a seguir fica assim. Nós percorremos de outubro até janeiro. Foi graças à vinda de um presidente de um país estrangeiro, ao pedir que queria verificar como é que está a constitucionalidade da mesa da Assembleia. Foi assim que o MPLA retomou, né, finalmente, a legalidade. Okay? E mais, quer dizer, o deputado também não pode, por exemplo, salvo essa questão que levantou agora, mas não podemos esperar uma discordância entre o Presidente da República com a Assembleia, porque a Assembleia, por exemplo, os deputados do MPLA materializam, a nível do Legislativo, o programa do MPLA.
o Presidente da República, na qualidade de titular do Poder Executivo, materializa o programa do MPLA. É normal que haja uma sincronia em determinadas matérias, mas não recebem do Presidente da República. Não há separação entre o Presidente da República, o titular do Poder Executivo e o Presidente do MPLA. Ele age como a mesma pessoa, o mesmo sujeito. Esta é a grande complicação. Muito obrigada a todos pela opinião quanto a este segundo tema. Vamos agora avançar para o terceiro tema, numa altura em que o relógio marca 14h20. Só agora ligou o seu rádio, é a Comercial Despertar. Este é o programa Prova dos Factos. Portanto, pode acompanhar-nos também na nossa página do Facebook, Rádio Despertar Angola. Vamos agora olhar para o terceiro tema, selecionado para a edição de hoje, 14 de julho de 2024. Presidente João Lourenço defende que fome e miséria combatem-se com a agricultura e não com decretos. O presidente angolano disse que a fome e a miséria não se combatem com decretos, mas com o trabalho no campo, enaltecendo a lição prática dos camponeses do Bié, que apresentam elevados níveis de produção. Para o presidente angolano, que falava aos jornalistas no final da sua visita de 2 dias à província do Bié, enaltecendo aqui a lição prática dos camponeses do Bié, os camponeses dos 9 municípios da província estão a dar, segundo o presidente, uma grande lição de que para se ter comida à mesa é necessário trabalhar o campo. João Lourenço considerou que enquanto muitos intelectuais, políticos, alguns mal intencionados, propalam a ideia de que para se ter comida à mesa para aliás, se baixar o preço dos produtos, basta um decreto do presidente da República ou basta aumentar o volume de importações desses mesmos produtos. Os camponeses do Bié estão a dar uma grande lição, dizendo que o caminho afinal é trabalhar o campo. Vamos agora começar por si, Dr. Alcino. Concorda com a tese defendida por João Lourenço ou faz parte do grupo de políticos malfeitores elencados pelo Presidente que veem solução somente em decretos e importações? Sendo que o Presidente da República é também um político, talvez essa adjetivação dos malfeitores ela se inclua, porque o país tem uma carta de governação, tem um instrumento de execução das políticas, o Orçamento Geral do Estado. É sobre o OGE que o Estado tem o controle efetivo da execução das políticas e da sua própria governação. Quando o Presidente da República diz a governação, ou seja, a agricultura não se faz por decreto, eu não sei o que realmente o Presidente queria dizer, porque não há coerência mínima a esse respeito. O Orçamento Geral do Estado atribui 0,7% à agricultura, quando no seu Plano Nacional de Desenvolvimento, o MPLA 2018-2022, o MPLA tinha prometido que elevaria a fatia para a agricultura para 10%. O que acontece, na verdade, é que a fatia baixou, ao invés de subir de 1 para 2, 3, baixou de 1 para 0,7. Então, o que o Presidente da República foi ver, nada mais senão um recado que lhe foi bem dado pelos camponeses de que a solução para o desenvolvimento do nosso país passa pelo campo. Mas não é pelo campo só porque o presidente foi visitar uma fazenda do seu amigo Vinevala, ou que tem adjacentes camponeses a quem distribuiu fertilizantes, distribuiu sementes de trigo. Não é. É agricultura generalizada feita por famílias. E esta agricultura não existe. Por quê? Eu vou lhe dizer aqui em termos mais numéricos. O nosso país tem 35 milhões de hectares aráveis. Dentre esses hectares aráveis, apenas 5% são plantadas. 5%. Dos 5% de terras plantadas, apenas 1% tem a utilização de sementes melhoradas. O quilo de semente de milho melhorada custa 3.000 kwanzas. Agora faz a multiplicação. Para 1 hectare de terra, você precisa de pelo menos de 25 quilos no mínimo de milho. Agora multiplica vezes 3.000 kwanzas, dá quase 70 e tal mil kwanzas.
onde o camponês vai buscar 75 mil kwanzas para conseguir sementes melhoradas, okay? Para ter o seu hectare com sementes e lhe garantir uma boa colheita. Há um problema sério. Os terrenos, sobretudo do sul da Angola, são todos ácidos, devido ao excesso de cultivo que sofreram durante os anos todos. O INE diz que as terras que se podem considerar hoje mais agricultáveis, com potencial de riqueza no subsolo, são mais do Zaire e do Ige. E ali há pouca cultura de agricultura, passou por o pleonasmo. Portanto, as províncias que mais fazem a cultura do milho e do trigo são mais para o sul. Agora estamos a evoluir um pouco mais para o norte, são novidades. Então, para corrigir 1 hectare de terra lá nessa faixa sul, você precisa de 2,5 toneladas de calcário, precisa de 1,5 toneladas de gesso, precisa de 1/3 de adubo para atingir pelo menos uma colheita de 4 toneladas por hectare. Agora me diga, quanto é que custa o saco de adubo? São 50 mil kwanzas hoje. Quanto é que custa o saco de uma tonelada de gesso? São 50 mil kwanzas. Contudo, uma tonelada de calcário, não temos uma agricultura capaz de reduzir os preços e baixar as importações. Veja, não é possível o camponês sozinho conseguir 400 mil kwanzas. Isso é para custos diretos, fora os custos operacionais. Vai ter que pagar o caminhão para tirar o calcário de Benguela para o Uambo, de Benguela para o Huila, de Benguela para o Cunene, para o Quanducubango. Fora esses custos, só por 1 hectare, vai gastar quase 500 mil kwanzas por hectare. O camponês vai tirar aonde? Então, se não houver um decreto, um programa, uma execução do Estado para potenciar o agricultor, através mesmo do Orçamento Geral do Estado, elevar a fatia do Orçamento Geral do Estado para os níveis aceitáveis. Se 10% o governo não consegue, pelo menos chegasse a 5%. Isso ajudaria a melhorar pelo menos a condição de sementes, ok? Pelo menos o custo de semente baixasse de 3 mil para 500 kwanzas, como é o custo do milho normal, está a 300 kwanzas. Okay. Deveríamos ter a abertura dos principais centros de produção que andam sem estradas, e se tiverem estradas são aquele tempo colonial totalmente esburacadas. Então, é por ali onde passa o desenvolvimento da agricultura. Há problema de energia, há problema de água. As terras irrigadas que nós temos, dos 5 milhões de terras de hectares aráveis, apenas são 2 mil hectares de terra que são irrigadas. Portanto, quer dizer que nós estamos com um drama sério no processo de desenvolvimento da nossa agricultura. Eu estou a falar de dados que o próprio INET pode fornecer. Então, o Presidente da República não pode dizer a agricultura não se pode dizer com decreto. Não, nós mesmos cidadãos já vivemos com o nosso próprio esforço, sem o Presidente, sem o Estado fazer nada. Nós já vivemos com o nosso próprio esforço. Mas para sairmos da situação em que vivemos agora, é preciso que o Estado assuma o seu papel para ajudar pelo menos a abertura das estradas, facilitar a irrigação das terras, com água e energia, e para facilitar que os camponeses criem riqueza com a agricultura e os empresários consigam tirar produtos da cidade para o campo, tirem da cidade o dinheiro para o campo, e assim vice-versa. O desenvolvimento está a andar para todo o país de forma harmoniosa. Deputado Alcino, obrigada por esta explanação. Doutor Gonga, certamente não partilha da opinião segundo a qual o Executivo não tem dado a devida atenção ao setor agrícola. Quais são os exemplos ou resultados que denotam que tenham sido feitos, sim, investimentos sérios à promoção da produção interna? Pronto, primeiro dizer que a resposta do Presidente foi uma resposta retórica, mas não se referia à agricultura. Disse que é um grupo de intelectuais que apregoa de que a baixa de preços pode ser feita por decretos. O Presidente deu resposta dando a indicação de que não é por ali. Porque para termos preços pelo menos equilibrados e estáveis, e baixos também, sobretudo, é preciso que tenhamos produção. Nós temos que produzir, porque temos esta produção. Sim, a agricultura é um setor de investimento de longo prazo, é lento, mas os cidadãos não estarão sozinhos nisto. Existe, por exemplo, o projeto de desenvolvimento da agricultura comercial, também um programa
desenhado pelo próprio Executivo, o FADA, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, que concede créditos fundamentalmente para a aquisição de bens e serviços diretamente relacionados com a atividade produtiva. Existe o PRODESE também, Programa de Apoio à Produção, Desenvolvimento das Exportações, Diversificação das Exportações, Substituição das Importações. Existe ainda o Plano Integrado de Aceleração da Agricultura e Pesca Familiar. Eu acho Dr. que Gonga, o não lhe governo quero contrariar, quero apenas dar aqui fazer aqui um ponto, quero aqui fazer um ponto de ordem interessante. Disse em instantes que nós temos uma produção capaz de reduzir os preços e também as importações. Temos programas. Programas capazes de... Programas é um processo muito lento. Não temos programas que não garantem a produção que se pretende, é isso? Não, os programas, ou seja, a agricultura que se pretende não é que o Estado venha a desenvolver, mas o Estado cria as condições e facilite para que os cidadãos ou outros agentes agrupados possam, com maior facilidade, por exemplo, ter o acesso àquilo que é base, às infraestruturas, como energia e o próprio... Dr. Gonga, se já temos estas condições criadas, então o que é que falta para conseguirmos a tão almejada produção capaz de reduzir os preços e também as importações? Não, temos que produzir mais. Ou seja, aqui há uma crítica que se pode fazer ao governo de que, apesar de existirem esses programas, eles são muito pouco divulgados. Ou seja, há financiamentos disponíveis, mas o grupo que tem acesso e que se calhar que deve ter a informação é um grupo da zona urbana e que está mais informada. Quando e este grupo que dificilmente pratica tal agricultura. Exatamente, sim. Dos atos do Estado. Esta é a crítica que se pode fazer ao governo. O governo está a violar o princípio da publicidade dos atos do Estado, é isso? Mas eu quero só de ordem, sem permitir, meu doutor Adriano, permita-me só. É só para complementar a crítica que quero fazer. O problema é que o governo não identificou o ponto crítico do sucesso no processo da produção. O ponto crítico do sucesso não são os programas neste momento. O ponto crítico é a criação das redes infraestruturais estratégicas econômicas para permitir que a economia funcione. São as estradas, que também bem disseste, são as estradas, é a energia, é a água, são os fertilizantes que estão muito caros, ok? Porque veja que se nós tivéssemos estradas, tivéssemos energia... Já ainda terminar. Sim. Então, os programas teriam sucesso sobre essas infraestruturas estratégicas. Eu iria chegar lá. De outra forma, é impossível. Exatamente. Não, já ia terminar. Por favor, Dr. Gonga. E isto é devem estar associados a outros fatores complementares ao processo agrícola. Por exemplo, no Zaire está agora em construção uma fábrica de fertilizantes. Não sei se estão informados ou não, de semente. 2017. Foi prometido em 2017. Até hoje não saiu. Quanto à energia, também acho que devem estar informados. Até uma linha de financiamento, acordo com os Estados Unidos, que vai desenvolver... Doutor Gonga, entendemos que há projetos muito interessantes, mas a fome não espera. Tem-se dito que saco vazio não fica em pé. Vou só lhe dar aqui um dado interessante. 1.300.000 pessoas em Angola, 4% da população enfrenta níveis elevados de insegurança alimentar aguda. Estes dados foram revelados em 2023 e a situação deverá piorar agora em 2024, segundo o relatório mundial sobre a crise alimentar divulgado no mês de abril. Era só para fazer aqui um enquadramento. Bem, eu não sei se termino o que disse, respondo... Não, por favor, pode terminar o que disse e depois pode avançar mediante, aliás, estes dados que avancei agora. Sim, os programas, o setor agrícola envolve custos muito elevados, que se forem só praticados pelos privados, na mesma vão encarecer os produtos e pode até haver desincentivo. Por isso é que os programas são mesmo necessários para a facilitação, quer do acesso aos meios de produção, quer das condições, como disse, das estradas e energia. Mas quanto à energia... Está a concordar em parte com as palavras do Dr. Alcino? Não, estamos todos de acordo nisso. Não há contradição nenhuma. Não há contradição, mas desvalorizar os programas é criar mais dificuldade a quem quiser investir no sistema, no processo agrícola. A minha questão é que os programas
estão muito adiantados. É como colocar a carroça em frente dos bois. Há questões estruturantes básicas. É como quem quer construir a casa. Quer dizer, não fez as fundações, mas já trouxe teto falso, ok? Já trouxe janelas, mas não fez ainda as fundações. Nem marcações mas fez. Deputado, nós precisamos de fazer fundações, ok? Precisamos fazer fundações. Criar condições estratégicas infraestruturais. Olha, o nosso povo é muito trabalhador, aliás. 3 milhões de camponeses que esse país tem ocupa-se de 90% da logística alimentar interna. Imagina, que sem infraestrutura, com seu próprio esforço, já fazem o mínimo, só que, olhando para a demanda, né, eles não cobrem, por isso temos preços altos, não cobrem. Mas se o Estado facilitasse com a criação de infraestruturas essenciais, não façam ainda o Prodese, levem ainda as estradas, o dinheiro que vocês estão a gastar para o Prodese, usem para a construção de estradas. Depois das estradas, irriguem as terras. Depois de irrigar as terras, coloquem energia, coloquem uma indústria transformadora ali. Olha, vão perceber que o Estado não precisa gastar dinheiro para potenciar qualquer que seja, porque o povo vai produzir. O povo vai produzir. E no tempo colonial, nós todos não tivemos lá, mas lendo a literatura histórica, no tempo colonial, o que o português fez? E o que é que tornou Angola um dos grandes fornecedores do celeiro da África e do mundo? Exato. O que é que o português fazia? De café, exatamente. O petróleo era o 7º produto atrás do Brasil. O que é que o português fez? Identificava as comunidades, instalava na comunidade um português, que seria tipo um facilitador através do mecanismo público-privado. Ele se instala na comunidade, o Estado lhe potencia com sementes, crias, e ele então cria relações com o SOBA, com a comunidade. O povo vem, faz crédito de fertilizantes, de sementes, de crias. No final do ano, na colheita, o português tirava a parte que lhe cabia com seu juro e o camponês ficava com o resto. É assim que se construiu o maior celeiro desse país. Angola, as infraestruturas angolanas são produtos da agricultura. São produtos disso. As instalações do Banco Nacional, essa é uma boa parte da própria presidência da República. Todos esses elementos, são produtos as cidades, a cidade antiga de Luanda é produto da agricultura. As estradas onde circulamos com os buracos para as comunas e municípios, aldeias, são resultantes desse processo do tempo colonial. Então é ali onde está o segredo. Obrigada, doutor Alcino, também ao doutor David, que já daqui a pouco vai concluir a sua ideia. Vamos agora ouvi-lo. Doutor Gonga, certamente quer concluir o seu raciocínio. O deputado, melhor do que nós, também deve saber que mesmo os investimentos que se estão a fazer no campo, no setor energético, estão a dar resultados. Tanto é que não estamos só nas barragens e agora estamos a criar, com um acordo com os Estados Unidos, outras fontes de energia, precisamente para poder distribuir o maior possível para facilitar, porque a energia também é um dos fatores que intervém no processo agrícola. Ou seja, são um conjunto de fatores que devem andar todos juntos. A crítica que eu faço ao governo é o seguinte: porque muitos de nós, enquanto cidadãos, acedemos aos financiamentos, mas não damos o fim devido ao financiamento, porque o dinheiro está a sair. Esta é a crítica que faço. Né? Mas o dinheiro também está a sair de forma muito partidarizada. Se o senhor deputado for lá e dizer que tem uma lava, não, tente. Tenho companheiros que foram se pedir há 2, 3 anos financiamentos ao FAD, a outros programas. Reunidos e requisitos, não sequer são contactados. Para dizer que faltou no seu processo um elemento aqui a colar ou contactar-se uma consultoria X, nem sequer são contactados. Talvez seja por isso que... Aliás, estamos a ver mesmo o Gabinete de Ação Psicológica praticamente quase que absorveu o FADA, puxou o FADA para si, para o seu gabinete, e quem quiser ter um pouco de financiamento tem que ir lá tirar fotografia com aquele camarada ao lado daquele background aí. É assim que o país está a andar, meu companheiro. E isso é a realidade crua. E vocês jovens do MPLA,
deve olhar para isso como não só como uma armadilha para a UNITA, não, é para nós mesmos cidadãos, é para nós jovens. Amanhã vais ter o seu filho casado com a minha filha, por exemplo, e vais ter problemas, vais ter problemas políticos, os seus projetos no FADA já não vão passar. Pronto, tem de combater esse elemento e o MPLA é responsável. Os cidadãos que o MPLA têm acesso tem a determinadas estruturas do Estado ficam a precipitar uma abordagem como tivesse saído da UNITA e está agora no MPLA. É a UNITA que cria isso. Não é. Há cidadãos normais. Há cidadãos da UNITA que estão investindo. Já conseguiu o financiamento do FADA? Doutor Ainda David, sendo mais da sociedade civil, pior ainda. Doutor David, Pior ainda. já O conseguiu FADA- ou está a o esperar FADA o momento tá ideal para fazer a fotografia que falou há instantes do totalmente. Dr. Alcido? Há cidadãos Não da faz- UNITA não faz que parte dos meus investiram na planos. agricultura e que tiveram financiamento. Não, tem que ter fotografia com aquele camarada aí, Não. naquele gabinete. Acho que o Fora deputado disso não não tem sai. interesse em investir na agricultura. Completamente Bem, deve ter Dr. Gonga, eu peço desculpa, já lhe vamos passar a palavra novamente para concluir. Dr. David Sambogo, temos afinal ou não condições para a produção agrícola interna capaz de promover uma redução de preços? Olha, há uma questão que o Dr. Gonga esclareceu e era fundamental, quando ele fala que o preço dos produtos da cesta básica, e vai aqui se calhar corrigir a forma que nós colocamos o ponto, o preço dos produtos da cesta básica não depende ou não se faz por decreto, e eu penso que aqui o Presidente da República tem razão quando fala que o preço da cesta básica não depende, portanto, de decreto. Entretanto, isso faz-se por via de políticas públicas. É fundamental trazer aqui essa questão, porque a questão da fome, a fome não espera. A fome não depende, portanto, não espera as decisões e os esforços governamentais, nem de consensos políticos. A fome é uma questão de urgência. A fome é uma questão de emergência nacional. E o Presidente da República, estamos a lembrar, e na veste de Presidente do MPLA, tinha negado categoricamente que a fome é relativa. E disse que não existia fome em Angola. E hoje o Presidente da República vem a dizer que confirma que existe sim fome e incentiva os empresários ligados ao setor da agricultura que estão a produzir. Entretanto, essa questão da fome é muito séria. Num país como o nosso, com muita extensão de território ou de terra arável, com muitos rios, e nós somos um potencial hidrográfico, temos mais de 70 rios, não se concebe, por exemplo, essa situação que nós passamos, que, sobretudo em Luanda, há muita fome. Essa questão da fome, e aqui um dos grandes adversários da presidência, ou seja, do mandato do presidente João Lourenço, não é a UNITA, não é, portanto, os outros partidos na oposição. O maior adversário do presidente João Lourenço, e que ofusca todos os esforços que o presidente da República, ou todas as ações do presidente da República, como a edificação de betão, de paredes, como escola, hospitais, os programas PIME, Quenda, o FADA, todos esses programas estão a ser derrotados olimpicamente pela fome. Há uma derrota, isso ofusca completamente todas as ações que o Presidente da República está a fazer. E hoje, se nós virmos, se fizermos, infelizmente em Angola, nós não temos essa cultura de medir a popularidade dos Presidentes da República. Se nós medirmos, se fizermos ali, colocamos no laboratório de observatório político e social, termos aqui observatórios muito fortes, nós vamos entender que o Presidente da República está com níveis de popularidade muito baixos, sobretudo pela carência, portanto, do custo de vida dos cidadãos. E é aqui onde pensamos nós que, do ponto de vista, já dizia o então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, de feliz memória, que nós temos bons programas, mas a sua aplicação, nós pecamos na aplicação destes programas. Eu participei, por exemplo, num encontro realizado pela Unicef, onde eu vi e houve, era um encontro de várias entidades governamentais de diversos estados, onde as pessoas apresentavam resultados concretos dos seus programas. Nós tiramos X jovem da delinquência, tiramos X jovem do desemprego, o plano disso, fizemos isso, apresenta com imagens, com prova, com satisfação, com pessoas a testemunhar. Quando chegou a vez das nossas entidades governamentais, apresentaram um montão de programas.
montar o programa DX, o programa DX. Do ponto de vista da concepção de programas, Angola é campeã, mas peca muito na sua aplicação. Parece que nós estamos a fazer uma governação muito mais voltada para o inglês ver, para a justificação, para a criação de legitimidade externa, legitimidade de política externa, para a comunidade internacional conseguirmos nos justificar para a comunidade internacional. A grande justificação, o centro, portanto, onde o presidente da República, que aqui é o titular do Poder Executivo, ou a quem deve se justificar com maior profundidade, é efetivamente ao povo angolano. E é nessa perspectiva, por exemplo, Claudemir, que é fundamental trazer aqui, que essa questão, e nós, infelizmente, nós não temos... Para concluir, nós temos que ter indicadores, mecanismo de medição do desenvolvimento, nossos indicadores. Hoje fala-se do indicador, por exemplo, de desenvolvimento, do índice de desenvolvimento humano, olhar para que o índice de desenvolvimento humano ajustado, olhar para o índice de progresso social. Nós temos que trazer... Não podemos vir aqui a terreiro. A governação é uma coisa muito séria. E governar significa melhorar as condições de vida dos cidadãos e a fome que nós estamos a viver. E nós temos uma situação, falando das nossas potencialidades, que nós temos ambições do ponto de vista da nossa política externa que obriga-nos a nos organizarmos. Hoje há uma circular que é uma grande aberração, por exemplo, que se faz do Ministério da Indústria, que quase que proíbe, e nós vemos essa situação da tendência dos nossos irmãos congoleses de vir comprar aqui o nosso feijão, de vir comprar, não sei, a partir da colheita. E nós não fizemos uma reflexão profunda, por exemplo, que esta necessidade que a RDC, que tem mais de 80 milhões de habitantes, que a Namíbia, que os outros países vizinhos têm, dos produtos produzidos aqui, passo a redundância, significa abertura de mercado. E nós podíamos, se quisermos ser Estado-diretor, e é fundamental trazer aqui, nós podíamos investir seriamente na produção nacional, com capacidade de alimentar, portanto, o nosso mercado interno, e termos a perspectiva de termos capacidade de alimentar os outros estados vizinhos para sermos efetivamente aquilo que nós pretendemos do ponto de vista da nossa política externa, sermos Estado-diretor a nível da região. Desculpas, deputado Alcino, temos mesmo de avançar para o último tema porque estamos a ficar sem tempo, senão não vamos conseguir abordar este assunto que também achamos interessante a esta edição do Prova dos Factos. Tem a ver com o passamento físico de José Eduardo dos Santos. Morreu aos 80 anos, vítima de doença prolongada em Barcelona, Espanha, a 8 de julho de 2022, um mês antes da sua data de aniversário. Portanto, José Eduardo dos Santos completaria a 28 de agosto mais um aniversário. Militantes e amigos do partido ainda choram pela morte do arquiteto da paz e esperavam por um anúncio por um anúncio, uma homenagem a José Eduardo dos Santos por parte da direção do Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, liderado por João Lourenço, que infelizmente não veio a acontecer. Corrija-me, Dr. Gonga, depois se estiver errada. Bem, vamos começar por si, Dr. David. Foi feita ou tem sido feita a merecida homenagem a José Eduardo dos Santos, que governou o país acessivelmente 39 anos. Vou aproveitar também para lhe perguntar se, diante dos vários problemas por que passam os angolanos, haverá algum segredo, ou há, em seu entender ou a seu ver, algum segredo de José Eduardo dos Santos que, se fosse revelado, podia servir de bússola à governação de João Lourenço? Olha, fazer uma análise sobre Eduardo dos Santos pós-morte, para mim, acaba sendo muito difícil, porque a análise que nós fazíamos do presidente Eduardo dos Santos enquanto vivo nos dava maior possibilidade de fazer isso, porque a minha dificuldade tem muito que ver com algumas notas fundamentais. Não se concebe, por exemplo, que um presidente que governou o país por longo período, portanto, de tempo, 38 anos de governação, dos quais 23 em período de conflito civil e 15 de governação efetiva, e se nos atermos no número de mandato que nós temos do ponto de vista da nossa Constituição, que são 5 anos cada mandato, ele fez praticamente e não constitucionalmente 3 mandatos em tempos de paz. Portanto, é tempo suficiente para fazer alguma coisa. Se olharmos, por exemplo, para essa questão, um presidente
que saiu da liderança do partido e também da liderança do país, não por via de golpe de Estado, não foi uma saída abrupta, não se concebe atualmente a forma como foi tratado, como o presidente Eduardo dos Santos foi tratado, infelizmente, e vemos, me parece, e se fizéssemos um diagnóstico, se colocássemos os psicólogos a trabalharem, provavelmente o presidente da República, o então presidente da República, Eduardo dos Santos, teria também depressão aguda por conta daquilo que lhe aconteceu. Foi chamado de marimbondo, foi, portanto, os filhos com processos judiciais, hoje temos os seus filhos, uma parte dos seus filhos fora do país, quase que exilados, que é uma situação que nós devemos aprender em Angola, e depois ele conseguiu fazer leituras muito a tempo, até por questões também de saúde, mas fez leitura, saiu de forma pacífica. Seria fundamental que o MPLA conseguisse preservar a imagem do seu líder. Havia uma vontade, é verdade que se criou ali um conselho de honra, criou-se assim um título de presidente emérito, mas não foi suficiente para acalentar, proteger e preservar a imagem do presidente Eduardo dos Santos. Volvido 2 anos da sua morte, infelizmente os seus filhos continuam a responder por processos judiciais. A engenheira Isabel dos Santos, temos aqui o Zé Nuque, com esse caso que nós vimos do Tribunal Supremo a afrontar escandalosamente o Tribunal Constitucional, que é uma situação de veras que nós precisamos olhar para esta situação. E eu gostava também de trazer a colação, por exemplo, para esta questão, aquilo que nós como os angolanos, porque nós angolanos precisamos construir a nossa civilização, nós precisamos respeitar os mais velhos, precisamos preservar a imagem e entender que nós somos, o Estado é uma unidade política, independentemente daquilo que a pessoa vai fazer. E eu gosto da citação do professor catedrático definitivo, o professor Adriano Moreira, que diz que cada pessoa portanto, vale mais do que o erro que ele comete. Nós tínhamos que ter essa percepção. Cada pessoa é mesmo telegraficamente fundamental, vale mais do que o erro que ele comete. É nessa perspectiva que nós temos que respeitar os mais velhos. É nesta perspectiva também, e não está aqui no nosso ponto, é aquilo que poderá também estar a acontecer com o então presidente da UNITA, Isaías Samakuva, que é fundamental que olhar, por exemplo, para o processo, para aquilo que foi o seu legado, a construção do seu legado, construiu um legado fundamental. Teve 16 anos na liderança da UNITA, e conseguiu desfazer a imagem de guerra, a imagem belicista, portanto, do Partido UNITA, e seria bom que ele se respeitasse e ficasse, portanto, no seu cantinho, porque esta questão aqui também, e depois vão começar a trazer o nome na lama do então presidente também da UNITA, Isaías Samakuva, e aqui é fundamental mesmo, e eu estou à vontade enquanto cientista político para dizer que, do ponto de vista da legitimidade política interna da UNITA, está claro que em engenheiro Adalberto Costa Júnior e com a segunda reeleição por via da suspensão ou da impugnação do Congresso da UNITA, o engenheiro Adalberto Costa Júnior está muito claro que tem a sua legitimidade reforçada, e não existe na UNITA até para 2027 um candidato, uma pessoa que pode substituir até 2027 na candidatura. Criaria um outro debate. Para dizer o quê? Não, é só para dizer, por exemplo, para terminar mesmo, por favor, o presidente da UNITA não se pode levar, não se pode se deixar levar por aquilo que a imprensa vai veicular e morder na isca, falar publicamente, porque a UNITA tem uma cultura de preservação da imagem dos seus mais velhos. Mesmo os Dr. Jonas Savimbi conseguiram preservar o seu legado, apesar da inclusão. Tem aqui, e é importante, a história demonstra claramente, é só ver a forma como morreu o Viriato da Cruz, que é o arquiteto do MPLA, morreu exilado na China, é ver a forma como morreu, por exemplo, o Mário Pinto de Andrade, ver a questão, por exemplo, do Daniel Chipenda na revolta ativa, por exemplo. Então, essa cultura de respeito pelos mais velhos, essa cultura de respeito pelas lideranças, é preciso, nós temos que ter um país de facto, uma civilização de facto,
para que possamos então Muito perdoar todos os erros. É verdade que o presidente Eduardo dos Santos cometeu Conseguimos muitos perceber, erros em termos o seu de ponto de políticas vista. públicas, mas temos que conseguir preservar a imagem, portanto, e a figura de Eduardo dos Santos. Obrigada, Dr. David. Dr. Alcino, muito se fala de uma alegada guerra declarada aos filhos, família, se quisermos, de José Eduardo dos Santos, bem como uma tentativa de se apagar o legado por ele deixado por parte do atual presidente. Concorda? Como é que olha para esta questão? Não só eu concordo, como estou muito envergonhado com esse drama todo que acontece com o MPLA e, sobretudo, com o José Eduardo dos Santos. Veja que, e hoje a minha conclusão é que, afinal, justifica a atitude daqueles líderes africanos que, quando estão no poder, querem se agarrar nele para nunca mais sair ou sair até a morte, porque teme que o day after, depois do poder, vai ser achincalhado, vai ser perseguido, vai viver uma vida ostracizada. Então, tudo isso não contribui para a nossa estabilidade política e democrática. O que está a se passar com o antigo presidente do MPLA é naturalmente uma chacota à sua imagem. O MPLA pensa sobreviver assim, passando por cima dos seus feitos, com todos os erros, com todos os méritos que José Eduardo dos Santos teve. O MPLA deve assumir o seu passivo, porque na tomada de decisões estavam lá João Lourenço, estavam lá Bonito de Souza, estavam lá Nandô, estavam lá todos os dirigentes do MPLA. Então, os erros de palmatória de governação que o presidente José Eduardo dos Santos cometeu, o MPLA deve assumir como seu passivo. E ponto. Agora, reerguer o país para uma nova intenção, uma nova cultura de governação, uma nova cultura política, inclusive de militância, uma nova cultura de administração, para permitir que haja continuidade dos processos, haja continuidade da história. O MPLA, ao buscar prejudicar a imagem do José Eduardo dos Santos, está ao mesmo tempo beliscar-se a si próprio, porque durante os 39 anos a imagem do MPLA ficou colada à imagem do presidente José Eduardo dos Santos. Então, essa teoria de buscar culpado, como era antes do Dr. Jonas Malheiro Savimbi até a sua morte. Depois o MPLA buscou agora José Eduardo dos Santos como principal culpado no processo de desenvolvimento. Amanhã vai ser João Lourenço, o principal culpado do processo do crescimento econômico, e sei lá. E então o país fica abocanhado num processo cíclico de culpados e nunca se vai atar novos passos para o desenvolvimento. Portanto, é uma vergonha e seria bom que os ideólogos do MPLA revissem a postura. Eu estou a pedir clemência a José Eduardo dos Santos. Chega! É necessário que o país recomece com novas intenções. E os desafios que temos para o futuro são tão grandes que precisa do nosso cérebro bem mais fresco, sem rancor, sem ressentimentos, para termos energia e saber suficiente, no sentido de Deus nos abençoar, nos dar sabedoria, para que decidamos com criatividade coisas que vão, de facto, dar um salto qualitativo no processo do crescimento e do bem-estar das nossas comunidades. Agora, se ficarmos, ora, um olho para frente, olha um olho para trás, ou às vezes os dois olhos todos para trás, então, naturalmente, nós não conheceremos o processo de desenvolvimento que tanto propalamos. Então, o MPLA deve servir, deve determinar uma clemência a José Eduardo dos Santos, a sua família, e encerra o processo e começamos uma nova intenção. Esse Muito bem. Ponto de vista. Obrigada, deputado Alcino. Dr. Gonga, para fecharmos a nossa abordagem, queremos ouvi-lo. Há muito mistério à volta da morte de José Eduardo dos Santos. A sua filha, por exemplo, Gisé dos Santos, falava na altura em uma tentativa de homicídio, por isso mesmo apresentou uma queixa à polícia de Barcelona para que se abrisse um inquérito à morte de José Eduardo dos Santos. Até que ponto esta situação e o facto de, por exemplo, não se dar a devida homenagem ou de não se fazer a devida homenagem a José Eduardo dos Santos, até que ponto essas duas situações mancham a postura enquanto líder do MPLA de João Lourenço e desequilibra também o partido? Não há desequilíbrio. O presidente José Eduardo dos Santos foi, se não o segundo militante do MPLA a assumir funções de Estado depois do presidente Agostinho Neto, e continuará nos anais da história, quer ao nível do MPLA, do
partido, meu partido, quer ao nível do Estado. E tem merecido devido respeito. Tanto é que nos atos do MPLA, quando se entoa o hino, faz-se um minuto de silêncio em memória de todos os militantes e todos que, pela causa da pátria e mesmo do partido, terão tombado. Então, o ruído que se faz de fora não nos cabe a nós tentar não reflete o que alguma realmente está a resposta, acontecer não é? E se forem, quem visita a sede partido nacional do MPLA vai ver a ordem cronológica do presidente e a imagem maior. Pronto, eu penso houve uma que homenagem oficial, pelo menos não tivemos, eu não tive conhecimento, houve no dia 8 de julho, na segunda-feira, portanto, uma homenagem, houve uma mensagem, pelo menos uma manifestação que refletisse a homenagem que tanto se esperava a José Eduardo dos Santos por parte do partido. Mas quem esperava? O povo, no caso, né? Assim, a jornalista esperava homenagem? Ou bem, eu felizmente estou na condição de fazer as perguntas. Acho que agora espero de si uma resposta. Quem está a alimentar este ruído é que deve justificar-se, né? Porque nós não cabe a isto, porque estamos bem e tem merecido devido respeito, mas África, todas as mortes em África geram sempre uma polêmica, mesmo a nível das famílias. Então, um presidente naquela dimensão também, naturalmente, podia-se gerar uma outra abordagem. Mas nós não estamos a ver problema para tanto ruído, não estamos pelo menos eu, enquanto militante, eu não vejo. O presidente José Eduardo dos Santos continua a merecer o devido respeito e tem merecido até a presente data, não há problemas nenhum. Aliás, não se vai falar da história de Angola ou do partido MPLA sem que se mencione José Eduardo dos Santos.